Existia um camarada chamado Platão. E este camarada dizia que o que nós vemos, o que está diante de nós, não representa a realidade. Ele falava de um tal mundo ideal, de um mundo das ideias. Alguns filósofos, nós reparamos que eles batem na trave de algum aspecto, no que se refere à revelação de Deus. O próprio Paulo utiliza no Areópago a reflexão do que ele vai chamar de poetas dos gregos, quando ele vai dizer que os gregos diziam que em Deus nós vivíamos, nos movíamos e existíamos. E é interessante pensar esta questão, porque hoje você e eu somos extremamente bombardeados com um ideal, com uma ideia, com uma filosofia de que a realidade é esta que você pode tocar, ver, cheirar, provar. Que isto de fato é o que é. Mas quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós sabemos que o que é Deus. E este camarada chamado Platão também tinha uma tese chamada lei da antecedência e da transcendência. E ele dizia mais ou menos que aquilo que está não é, só é aquilo que sempre foi. Para a gente tentar imaginar um pouco o que eu estou querendo dizer, eu gostaria de pensar com vocês a partir de uma viagem. Suponhamos que nós determinássemos que queríamos chegar em Maringá, por exemplo. Então o todo seria esta viagem até Maringá. Só que no percurso disto, ali por Rolândia, ali por Arapongas, o pneu do nosso carro furasse. Então você tem uma situação diante de você real. Essa situação é um pneu furado. Mas antes que esse pneu furado existisse, havia a sua intenção de chegar a Maringá. E de repente você para, desce do carro, troca este pneu, e aquilo que era, ou seja, a sua intenção de chegar a Maringá, então se estabelece. Volta ao que era, ao que é de fato. Você não saiu de Londrina para que o seu pneu furasse, mas nesse percurso o seu pneu furou. O que você tinha como objetivo pleno era chegar a Maringá. Do mesmo modo, esta situação na qual nós estamos inseridos, este mundo no qual nós vivemos, que é a palavra de Deus que vai dizer que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Isto é como um pneu furado. Mas o que se estabelecerá como realidade é a realidade que sempre foi, e esta realidade que sempre foi encontra-se em Deus e na vontade de Deus. E isto tem a ver com você, como um ser humano. Deus pensou, quis e estabeleceu uma maneira de nos criar. Mas um dia, diz as Escrituras, nós nos afastamos de Deus. Nós decidimos então por uma rebelião contra Deus. Nós abraçamos a mentira como verdade, a morte como estilo de vida. E chamamos então isso que nós vemos de realidade. Isto que nós estamos inseridos como se fosse a única realidade concreta. Muitas pessoas morrem de medo da morte porque a percepção que se tem é de que a morte dará a última palavra ao seu respeito, porque no seu íntimo e no seu coração a única realidade que existe é esta. E nós somos bombardeados o tempo inteiro com esta ideologia, com esta filosofia, ou seja, o que é o que você pode ver. Mas a palavra de Deus nos chama a uma vida convocada por meio da fé. E quando ela vai definir fé, ela vai dizer que fé é uma certeza e uma convicção de coisas que nós esperamos e de fatos que nós não vemos. De modo que há
há uma contraposição clara na vida de cada um de nós. Ou você então abraça aquilo que você vê como realidade, ou você dá ouvidos à palavra de Deus. Aliás, a única necessidade da fé é porque nós não vemos. A única necessidade da fé é porque nós não podemos tocar, cheirar. A única necessidade da fé é porque ela se sustenta, e você e eu devemos ser sustentados simplesmente num caráter de Deus. Deus é aquele que diz, e o que Ele diz é, quando Ele diz, haja luz, ouve-los. E eu vejo hoje muitos irmãos sofrendo, porque estão com seus olhos voltados para si mesmos. Muitos irmãos que fazem da vida com Deus, ou das possibilidades divinas, a sua própria possibilidade. Muitos irmãos que abraçam às vezes a hipocrisia da religião, que busca então desmentir a palavra de Deus, por ações e atos e práticas que são visíveis, na tentativa de negar aquilo que a palavra de Deus vai dizer acerca dele, porque a verdade de Deus é que nenhum de nós, depois desta rebelião com Deus, nenhum de nós é bom, nenhum de nós pode, nenhum de nós somos. Só é Deus, e só é aquele que em Deus está. Fora de Deus, nada realmente existe. Fora de Deus, não existe nenhuma realidade, ainda que seja visível, palpável, cheirável. Contudo, se desfará. Contudo, passará, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E a grande questão que se impõe a partir dos textos que nós lemos, o primeiro tem a ver com uma realidade de identidade. Satanás, então, se coloca diante de Jesus logo depois que ele passou pelo batismo de João. Ele vai para o deserto, e ali no deserto ele começa então a ser tentado. E a primeira coisa que se coloca em xeque para Jesus Cristo é a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. E então o Senhor Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Um outro texto vai dizer, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, nós somos o tempo inteiro tentados a provar a nós e aos outros que nós somos filhos de Deus. E a única coisa que Satanás quer é que você se esforce nessa tentativa. Porque no primeiro instante em que você for provar, tentar provar a sua realidade de filho de Deus, neste mesmo instante, você acabou de assinar o seu atestado de incredulidade no que Deus diz. E quais são os meios pelos quais nós buscamos então atestar que somos filhos de Deus? Quais são os meios pelos quais nós queremos convencer as pessoas, a nós mesmos e a Deus de que somos seus filhos? Normalmente tem a ver com aquilo que pode ser palpável, averiguável, pode ser
contabilizado. Eu sou filho de Deus porque eu ajudo, porque eu contribuo. Eu sou um filho de Deus porque eu ajudo o pobre. Eu sou um filho de Deus porque eu não minto. Eu sou filho de Deus porque, olha, eu vou à igreja. Eu sou filho de Deus por isso, por aquilo e por aquilo outro. Mas mas a grande maioria deixa de evocar a única realidade que é: eu sou filho de Deus porque Deus disse. Se Deus disse, quem é alguém para desdizer? Então nós buscamos as aparências, nós buscamos nos fazer adequado, nós tentamos fazer com que, ou convencer as pessoas de que, a partir desses expedientes que não tem nada a ver com a fé, que não tem nada a ver com a vida que se manifesta, que brota, que emerge de mim, porque Cristo é a minha vida, porque Cristo vive em mim, de modo que não se pode então colocar uma lamparina debaixo da cama, tem que se colocar no velador para que ilumine todo o ambiente, porque Jesus Cristo é a minha vida, é isto que eu sou Cristo. E o que eu sou não tem como deixar de ser. Se o que eu sou em Cristo Jesus não for manifesto, qualquer tentativa de imitação disso será patética. Será uma negativa da fé. Será abraçar a religião como modelo. Será abraçar a hipocrisia como estilo de vida. A questão é quem eu sou. Ou você é um regenerado, ou você é um filho de Deus, ou Cristo habita em você, ou Cristo é a sua vida. Ou então, siga tentando transformar pedras em pães. E eu quero dizer que muitas vezes você vai conseguir. E as pessoas vão admirar você por isto. E as pessoas vão atestar. Lá vai um camarada bom. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que você é mau. Diz que você não é bom. Nós recorremos a estas práticas. Vamos abrir capítulo 13 de 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Este texto coloca por terra toda a possibilidade humana, toda a condição humana de tentar se sustentar pelaquilo que faz. De tentar buscar a sua identidade pelaquilo que faz, e não pelaquilo que é. Paulo está dizendo que você pode então pegar todos os seus bens, e aqui fala de um afortunado, pegar todos os seus bens e distribuir aos pobres. Fala também de um ato extremo, onde em favor de um grupo, de alguém, de uma causa, eu dê o meu próprio corpo para ser queimado. Contudo, se isto não for motivado pelo amor, isto não tem nenhum significado. Absolutamente nenhum significado. Para nós, que vivemos na perspectiva das vistas, pode ser que sim. Pode ser que talvez você olhe para alguém que faça muita filantropia e você diga, tal homem é bom. Mas você e eu não somos capazes de sondar a intenção do coração. Nós não somos capazes de discernir o que há por dentro como motivação. E no reino de Deus, tudo que tem realidade é motivado por o amor. E amor
é Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor. De tal modo que se não for Deus a minha motivação, se a minha motivação for a de tentar dar testemunho, a de tentar justificar que eu sou um filho de Deus, a de tentar provar que eu tenho alguma ligação histórica com Deus, isto já não tem nenhum sentido do ponto de vista do reino de Deus e de Deus. Se o meu desejo de fazer o bem a alguém é para que Deus me abençoe, pronto, esta sua motivação já invalidou o seu bem, ainda que você deu todos os seus bens aos pobres. Se a motivação de eu me envolver em alguma coisa tem a ver com Deus me abençoar, pronto, já não tem nada mais a ver no reino de Deus esta sua ação. Se o fato de você abençoar o seu irmão que está passando necessidade, enquanto os seus bolsos estão cheios, não for fruto da vida de Cristo e do amor por esse irmão, não for fruto do seu novo ser, da nova criatura que Deus fez de você, a partir da sua crucificação com Cristo e da sua ressurreição com Cristo, ou seja, se isso não brotar da minha consciência de que a bondade, a generosidade tem a ver com o que eu sou em Cristo Jesus e com o amor que Deus derramou em meu coração pelo seu Espírito em favor do outro, se isto não for esta a motivação de abençoar o meu irmão, não tem nada a ver no reino de Deus. Mas se esta for a grande motivação do meu coração, ou seja, nada além do que eu sou em Cristo Jesus, louvado seja Deus. A grande dificuldade nossa é que nós vivemos numa ambiguidade. A grande dificuldade da igreja é não se entender pela fé. A grande dificuldade dos cristãos nos nossos dias é achar que tudo aquilo que está na palavra de Deus tem a ver com algo que está fora de nós, com uma regra que está fora de mim, e que eu preciso cumpri-la para então ser alguma coisa no reino de Deus. Não entendi que tudo que está na palavra de Deus e que revela o seu Filho é algo que está em mim, que deve fazer parte do meu ser, daquilo que eu sou, deve ser algo visceral em mim, deve ser algo que emana de mim. De modo que a verdade só tem razão de ser para mim porque eu sou a verdade. Vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Eu falo quando eu digo, eu sou a verdade, porque Cristo é a minha vida. E Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, então o que Ele é, eu sou. Tudo o que Ele é, eu sou. Mas sabe o que nós fazemos? Nós falamos, será? E a primeira coisa que nós tentamos é buscar em nós algo que comprove que eu sou o que Cristo é. E entrei então pelo caminho das vistas, da não-fé, da incredulidade. Acho que dizer a verdade é algo para Deus não me castigar ou algo para Deus me abençoar. Não entendo que dizer a verdade é a única opção que resta para aquele que foi morto, que foi destruído na cruz do Calvário e que foi ressuscitado com Cristo, regenerado, feito uma nova criatura em Cristo Jesus, e que é a verdade. A verdade não é, dizer a verdade não é para que eu seja abençoado ou não seja castigado, é porque eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura. É o que eu sou. Não é para que eu diga a verdade e ganhe prêmios de Deus por isto. Não é para que eu diga a verdade para não ir para o inferno. É porque em mim se instalou uma vida nova e uma consciência nova. E esta consciência diz que eu sou filho de Deus, filha de Deus. E Deus, tudo aquilo que tem a ver com o meu Pai, tem a ver com o que eu sou. Quantas vezes nós vemos os púlpitos lotados e cheios de pessoas que colocam a palavra de Deus como algo fora de nós.
E dizem que se você não andar daquele jeito, você não será um filho de Deus. Ora, se isto não é a proposta luciferiana ou satânica. E nós entramos por essas esparrelas. Meus irmãos, ser um regenerado não é conhecer uma doutrina da regeneração. Ser um regenerado é aquele que experimentou de fato a sua morte. E experimentou de fato a sua ressurreição em Cristo Jesus. Isto é uma experiência. E quando eu digo experiência, quero dizer algo significativo que aconteceu na minha vida e que realmente me mudou. O meu novo nascimento eu não sei quando aconteceu. Não me arrepiei, não aconteceu nada. Não dei risada, não chorei, não fiz nada disso. Ou de repente fiz, também não sei. Mas eu sei que um dia Deus mudou a minha vida. Não foi que eu era católico, virei evangélico, não tem nada a ver. Tem a ver com alguém que veio viver em mim. Alguém que eu não conhecia. Aliás, que estou conhecendo, porque a vida eterna é esta, diz a palavra de Deus, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviaste. Então, nós nos deparamos com uma realidade de João. E João está dizendo o seguinte: ó queridos, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a palavra de Deus não habita em vós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. João vai dizer que a propiciação, o sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E de repente, João começa a dizer: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. A palavra de Deus vai dizer que a primeira consciência que eu devo ter de mim, porque há este rompimento com Jesus, há este rompimento com Deus, desde o Éden. Nós aceitamos a rebelião luciferiana, nós quisemos viver por nós mesmos. Depois você me ajuda aí, Carmita. Ai, meu pai. Nós achamos que daria para viver uma vida independente de Deus. E este é o mundo que está sendo construído por nós, como se nós fôssemos deuses. Olha a sua volta, olha a ganância, olha a violência, olha a desesperança, olha a injustiça. Tudo isso é fruto do ser humano sem Deus. Mas quando você liga a sua televisão, as pessoas estão felizes. Quando você abre o seu Facebook, você pode ver que as fotos são as pessoas mais felizes do mundo. Quando você olha as propagandas, quando você olha para os líderes deste mundo, são as pessoas mais bem intencionadas deste mundo. São as pessoas mais cultas, mais comprometidas com a justiça, com a verdade. E olha então para o mundo. Isto é fruto do que o homem quis ser sem Deus. E só consegue ser alguma coisa por causa da graça e da misericórdia de Deus, que espera que estes homens se convertam, deem ouvidos à palavra de Deus que diz: tu és um pecador, mas eu tenho evangelho para pecador, eu tenho salvação para pecador. Eu tenho misericórdia para pecador. Eu tenho vida nova para pecador. Mas saiba de uma coisa, os sãos não precisam de médicos. Ficam impossibilitados de experimentar a cura e a realidade verdadeira que está em Cristo Jesus. Porque não se consideram
doentes, não se consideram pecadores, não se consideram maus, se consideram bons. São os justos e os perfeitos. Meus amados, algo que precisa habitar no meu e no seu coração é a palavra de Deus que diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E por mais paradoxal que isto pareça, o dia que eu e você confessarmos isso diante do trono de toda a graça, como a mais absoluta expressão da verdade do que eu sou em mim mesmo, haverá para mim e para você graça, misericórdia e nova vida. Libertação, cura, salvação, regeneração. De modo que diante da graça de Deus, diante do trono da graça de Deus, há mais prazer no coração de Deus diante de alguém que diz: eu sou um mentiroso, do que diante de alguém que diz: eu não minto. Como a maior expressão da mentira. Porque Deus é o Deus que é a verdade. E que tem prazer na verdade. E que não tem problema com o seu pecado. O problema do pecado é seu, meu amigo. O problema do pecado é que o pecado mata você. Deus avisou lá no Éden: não come, que no dia que você comer você vai morrer. O problema do pecado não está em Deus. Deus não fica menor ou maior com o meu e com o seu pecado. O problema é que você causa sofrimento a você, morte a você e às pessoas que estão à sua volta, a quem Deus ama e por quem Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O problema do pecado é que Deus continua sendo verdadeiro, Deus continua tendo a razão. Que não é alguma coisa boa que Deus escondeu de nós para si, como Satanás sugeriu. Deus sabe que vocês não vão morrer, mas Ele sabe que no dia que vocês comerem disso, vocês vão ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Mas é interessante que o paradoxo continua instalado. O que é este pecado que eu preciso confessar diante de Deus? Não tem a ver com as minhas práticas exteriores, tem a ver com o que eu sou dentro desta realidade visível e palpável. Se você olhar para você e não chegar à conclusão de Paulo, ou seja, lá no capítulo 7, vamos para esse texto? Romanos, capítulo 7. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo fala de uma esquizofrenia básica. Ele fala que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, eu só não consigo efetuá-lo. Como que o querer o bem pode estar em mim? E como que, quando eu vou olhar para mim, eu vejo que não há bem algum em mim? Aqui, irmãos, está estas duas realidades. Uma, a realidade aparente. Uma, a realidade que você vai ver em você enquanto você existir nesta terra, enquanto ser humano caído. E a outra é o que Deus diz de você se você está em Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior, você consegue entender que existe duas realidades. Uma é a realidade da fé, a outra é a realidade visível.
Esta realidade visível do que eu sou deve ser confessada diante de Deus. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço Deus mentiroso e a sua palavra não está em mim. Mas se eu confesso, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador, como aquele publicano lá em Lucas 18, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus habita em mim neste caso. Ora, mas que motivação eu tenho? Porque o texto vai dizer, estas coisas vos escrevo para que pequeis? Para que não pequeis. Olha, entenda o paradoxo novamente. A partir da revelação de que eu sou um pecador e de assumir esta realidade de que em mim não há bondade alguma, agora então João me chama a não pecar. E mais, ele diz que se eu pecar, contudo, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos meus pecados, mas também pelos do mundo todo. Que motivação tem alguém que precisa se reconhecer essencialmente pecador, e que se fizer de modo diferente, a palavra de Deus não habita nele? Que motivação, e que se pecar, tem um advogado já para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Que motivação tem este camarada para não pequeis? Às vezes eu fico vendo, esse dia atrás eu estava na Canaã e alguém falou assim, que um pastor falou que não se pode pregar a graça aos jovens. Porque eles vão achar que é... Eles podem então entender que a graça é a motivação para viver a sua vida pecaminosa, a sua vida dissoluta, a sua vida chafurdada no pecado. Não se pode pregar aos jovens a graça. Se prega o quê, irmão? Outro evangelho? Se prega o quê? Uma fraude? Porque eu não conheço nenhum outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus não nos chama a falsificar a sua palavra. Ele nos chama a confiar nela. Só que nós queremos confiar nela a partir do que nós vemos. Então quando você prega a graça, vai ter, fica frio, que vai ter uns doidos que vão achar que a graça é o expediente legal para viver uma vida de pecado. Mas ainda assim, nós somos chamados a sermos profetas do Evangelho. E a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de você, é um dom de Deus, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as práticas das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. Qual é então a motivação que você e eu temos? Se eu preciso dizer que sou pecador, e que mais? Que se eu pecar, porque sou pecador, Deus já providenciou o sangue do Cordeiro, que é a propiciação pelo meu pecado, e não somente pelo meu, mas também pelo do mundo todo. Que motivação posso ter eu para então não pequeis? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É a motivação de quem se é. Quem você é? Você é um filho de Deus? Quem você é? Você é um religioso frequentador de igreja? Quem você é? Se você é um filho de Deus, aquilo que tem referência em Deus, tem a ver com o que você é em Deus. Isso é para você. Isso é um chamado para você. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, contudo, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E eu sei que alguns vão deturpar talvez o que eu estou dizendo aqui, vão querer falar
que eu estou pregando impecabilidade. Não estou pregando impecabilidade. Estou dizendo, e sei que você e eu iremos pecar. Mas Paulo fala de uma realidade que deve consumir o meu e o seu coração, que é esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para as que estão diante de nós, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você sabe o que é vocação? Vocação é um chamado. Sabe para que Deus te chama? Sabe qual é o chamado de Deus para você? Sabe qual é a soberana vocação de Deus para a sua vida? Romanos 8. Ai. Vinte e 8 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu querido, minha querida, este é o seu chamado para ser como Jesus. Para ser como Jesus Cristo. Só que isto só pode ser verdade, só pode acontecer de modo legítimo, no meu e no seu coração, se isto é fruto do Evangelho libertador de Jesus Cristo. É por isso que o sacrifício de Jesus Cristo já atuava com efeito antes da fundação do mundo. Se o Evangelho tivesse que comunicar algo para esta geração a partir da sua vida, o que ele diria ao mundo? Nós temos 4 evangelhos. Alguns vão dizer 5 por causa de Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E eles relatam um momento de um ser histórico. Todos nós, às vezes, a gente conversa com alguns irmãos e nós percebemos que se pudéssemos aqui admitir a hipótese de viagem no tempo, e você perguntasse a um cristão, em qual momento da história você gostaria de voltar? Talvez ele lhe dissesse assim, eu gostaria de estar naquele momento da crucificação, ou de ter tido um momento com Jesus histórico. O quão Jesus foi limitado por causa da sua condição humana. Quantas pessoas quiseram ver Jesus naquele contexto e não puderam? Quantas pessoas quiseram tocar Jesus e não conseguiram? Quantas pessoas não ouviram os sermões de Jesus? Por causa de uma limitação espaço-temporal, física. E Jesus vai dizer assim, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele vai dizer assim, eis que estarei convosco, quantos? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos tempos. Mas como nós não podemos cheirar, ver, tocar, como foi privilégio dos apóstolos, nós temos dificuldade em entender que Jesus está aqui hoje, que Jesus habita em mim, que Jesus é a minha vida, que Jesus fala comigo, que Jesus me ensina.
E existe um evangelho para os nossos dias, que é aquilo que você tem visto de Jesus, aquilo que você tem aprendido de Jesus, e aquilo que Jesus tem feito em você, e que precisa ser comunicado às pessoas. Se o evangelho fosse segundo Tuir, segundo Junot, segundo Júlio, segundo Alexandre, o que esses evangelhos estão comunicando? Que Deus é um conjunto de regras fora de nós, ou que Deus operou em nós algo que nós não sabemos explicar? E o grande dogma do evangelho é o amor. Se nós continuarmos na carta de João, assim como nós lemos no capítulo 13 de 1 Coríntios, é o amor, meus amados. Amar uns aos outros, amar os irmãos. Agora nós não temos fabriquetas de amor, temos? Mas Cristo é a sua vida. Então você ama. Cristo é a sua vida. Então você é chamado a amar. Isso tem a ver com você. É por isso que quando João vai sintetizar, é que é muita coisa nesse texto, não dá para falar tudo, mas em uma outra oportunidade, se o Pai nos der, ele vai sintetizar essa história de pequeis e não pequeis com uma coisa só: amar. Amar ou não amar. Amar ou não amar. Quanta falta de perdão há em nós. Quantas pessoas nós assassinamos dentro de nós pela nulidade do significado da existência dela para nós. Quantos defuntos nós carregamos nas nossas costas porque estamos olhando para nós, esperando ver em nós algum bem, para quem saiba, eu encontre em mim, sei lá, debaixo do meu sovaco, eu não sei, debaixo do meu cabelo. Ah, achei perdão aqui, vou perdoar. Não, meus irmãos. Cristo é a minha vida. Este é o sentido que eu tenho que andar. Não porque é algo fora de mim, é porque a consciência do Evangelho me invadiu. Eu sou uma nova criatura, não de dogma, não de saber que é assim, mas porque, de fato, Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a minha vida. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então eu ando em direção àquilo que tem referência em Deus, seja o perdão, a verdade, a bondade, porque Deus é a minha vida. Porque é isso que é a minha consciência nova. É aquilo que Paulo vai escrever no capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O frescor do Evangelho é algo que nos dá a condição de sermos. Não de parecer, mas de ser. Você já chamou um feio de bonito? Ele acha que você está sendo irônico com ele, fica bravo com você, rapaz. Chega para um feio e fala: meu, você está bonito, hein? Ô bonito, ô bonitinho. Nossa, rapaz, ele fica... Chama um bonito de feio para você ver. Ele nem liga para você. Sabe, aquele tipão bonito, aquela mulher bonita, você chega... ô bonita, ô bonito. Ele dá risada e fala: comigo, você está falando? Porque se é... Quanto? 5.000 cabeças de gado? Pode fechar o negócio. Vocês não entenderam, né? Quem você é, meu irmão? E eu quero dizer quem você é nesta noite.
2 Coríntios 5, 14 até o 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Senhor. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, que nesta noite, Deus está de novo te dando a palavra dele, para que pela fé, algo que você não vê em você, você tome posse e nasça de novo nesta noite. E você que já tem essa experiência de novo nascimento, eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus, que nos convoca. Porque no dia a dia, irmãos, nós somos tentados a olharmos para nós mesmos, mas que nos convoca a esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para aquelas que estão adiante de nós, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Para que essa questão de pecado, não pecado, não seja algo que está fora de você, mas seja algo que tem a ver com esta nova criação que Deus te fez em Cristo Jesus. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual a maldade que você fez, eu quero dizer que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para te purificar e te perdoar de toda a sua iniquidade. Isso está estendido pela graça a você nesta noite e a todos os que nos ouvem pela internet. Eu gostaria que, em nome de Jesus, você se colocasse diante do Senhor e pedisse ao Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Senhor, tem misericórdia de mim, revela quem eu sou, revela quem Tu és, Senhor. Para que nós saibamos e vivamos o Evangelho como uma consciência do que nós somos em Cristo Jesus, não como aquilo que nós tentamos provar aos outros ou segundo aquilo que nós vemos em nós, mas segundo aquilo que a boca de Deus o disse. E a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo foi feito novo. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu só sei que, em nome de Jesus, a minha oração é para que você saia com esta consciência renovada. Que você experimente nesta noite a alegria de poder ser quem se é diante de Deus, sabendo que Deus tem uma obra em Cristo Jesus que é suficiente, eficiente, não só para perdoar os nossos pecados, mas para pôr um cabo em nós e para fazer de nós novas criaturas, filhos e filhas de Deus, amados por Deus e que, portanto, amam, porque Deus os amou primeiro. Eu quero que você fique em pé, que você dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. Que atravessem as Pai amado,
Em nome do Senhor Jesus, Tu és aquele que sonda os corações, Senhor. Tu és aquele que sabe no íntimo de cada um aqui, Senhor. Pai, livra-nos, ó Senhor, de querer dizer que o Senhor está errado ao nosso respeito, de que nós podemos ser bons em nós mesmos, porque nós temos algumas ações boas para lhe mostrar, Senhor, para apresentar a Ti e as pessoas, na tentativa de que estas ações venham então dar a nossa identidade, Senhor. Senhor, mas a nossa identidade não pode ser dada a não ser pelo Teu Espírito, Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nascidos do próprio Deus, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Teu esperma é a Tua palavra, Senhor. Que nós somos regenerados pela Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite que a Tua palavra venha, Senhor, ao encontro de cada coração e traga vida, Senhor. Senhor, pode, Senhor, estes ossos reviver? Esta é a Tua pergunta e a resposta do profeta é: Tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre os ossos, diz a Tua palavra. E, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos profetizando nessa noite a Tua palavra, para que ela venha gerar vida, Senhor, em cada osso seco que está aqui nesta noite, ou que nos escuta, Senhor, para que o Teu Espírito venha avivar a Tua igreja, Senhor, e dar a convicção de quem nós somos, ó Senhor. Livra-nos de cair na tentação do diabo, de tentar provar quem somos, Senhor, mas que antes nós possamos dizer como Jesus, Senhor, que é a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Pai. Pai, cura nesta noite, Senhor, liberta nesta noite, dá vida nova nesta noite, Senhor. Dá-nos o entendimento, Senhor, de que é paradoxal mesmo, Senhor. Não dá para entender de forma linear, como alguém que precisa se convencer do seu pecado pelo Teu Espírito é chamado então a não pequeis. Ó Pai, dá-nos a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. E o que nós somos em Cristo Jesus são Teus filhos, herdeiros Teus, Senhor, e co-herdeiros com Cristo. E que tudo aquilo que tem referência em Ti, Senhor, tudo aquilo que tem a ver com o Teu caráter, com aquilo que Tu és, tem a ver também com a nossa vida, porque Cristo é a nossa vida. Pai, não nos deixa cair em tentação, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de viver, Senhor, pelas aparências. Dá-nos a liberdade, Senhor, nesta noite de sermos quem somos, porque o Senhor nos amou e nos ama, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que o Senhor deu o Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. Pai, diz aqui um povo, o Teu povo, vivifica a Tua igreja nesta cidade. Traz paz a cada coração aqui, Senhor, pelo refrigério, Senhor, do Teu Espírito. É isso que nos dá a identidade, que somos Teus filhos, se o Teu Espírito habita em nós. Oh Senhor, vivifica as pessoas nessa noite, Senhor. Opera para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E que em tudo o Teu Filho seja glorificado. Amém. Amém, queridos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.